Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos documentos mais importantes da engenharia de software, o Guia SBBOK. Vamos analisar o que ele é, como ele está estruturado e, mais importante, por que ele é tão fundamental para a nossa profissão. Bom, vamos começar com uma pergunta que, olha, parece quase impossível de responder. Como é que se define a essência de uma área tão gigante e que muda o tempo todo como a engenharia de software? É um desafio e tanto, né? Especialmente com a tecnologia evoluindo nessa velocidade. Para a gente entender por que um guia como esse se tornou necessário, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. A expressão engenharia de software apareceu pela primeira vez lá em 1968, numa conferência da OTAN. Era basicamente um jeito de dizer, pessoal, precisamos de mais disciplina para desenvolver software. O que era sob a expressão virou uma profissão global. E essa transição, claro, pediu um jeito de padronizar o que todo mundo precisa saber. Então, na nossa análise de hoje, a gente vai passar por esses pontos. O desafio inicial da área, como o Swebel apareceu como solução, como ele organiza o conhecimento, qual o impacto dele no dia a dia e, por fim, uma reflexão sobre o futuro. Vamos começar pelo começo, então, o grande desafio. Bom, vamos explorar o problema de raiz. Conforme a engenharia de software foi crescendo, ficou cada vez mais claro que a gente precisava de uma visão única, sabe, do que um profissional da área deveria saber e fazer. E essa aqui é a definição oficial, e ela é muito poderosa. As palavras-chave aqui são sistemática, disciplinada e quantificável. É isso que separa a engenharia de software de simplesmente sair programando. A ideia é construir sistemas complexos de um jeito confiável e eficiente, usando princípios de engenharia de verdade. E é exatamente aqui que o Guia SWBOK entra em cena. O nome completo é Guide to the Software Engineering Body of Knowledge. Ele foi desenvolvido pela IEEE Computer Society e se tornou a resposta da comunidade para mapear esse território imenso. Aliás, uma dica super importante: você consegue baixar uma cópia digital do guia, como a versão 4, de graça para uso pessoal e acadêmico. É só entrar no site da IEEE Computer Society em computer.org/swebok, preencher um formulário bem rápido e pronto, o download está liberado. É um recurso incrível e muito acessível. Olha, e uma das partes mais importantes do guia está logo no comecinho, no prefácio. Essa citação aqui esclarece uma confusão muito comum. O SPBook não é todo o conhecimento que existe sobre engenharia de software. Seria impossível. Pensa nele mais como um mapa bem organizado. Então, para ficar bem claro, imagina que o corpo de conhecimento é uma biblioteca gigantesca, com todos os livros, artigos e pesquisas já feitos sobre o assunto. Uma biblioteca que não para de crescer. O Guia SWBOK, nesse caso, é o catálogo dessa biblioteca. Ele aponta para as obras mais importantes, aquelas que são geralmente aceitas e que todo profissional deveria conhecer. Certo. Agora que a gente já entendeu o que e o porquê do SWBOK, vamos ver o como. Como é que ele consegue organizar um campo tão complexo de um jeito que faça sentido? A resposta está na estrutura principal dele. A versão 4 do Guia SWBOK divide a profissão em 18 áreas de conhecimento. A gente chama elas de KAs, que vem do inglês Knowledge Areas. Elas são, basicamente, as grandes especialidades da engenharia de software. E aqui estão elas. Não precisa ler uma por uma, claro, mas repara na divisão. A gente tem as áreas de conhecimento que são específicas da engenharia de software, como requisitos, arquitetura, testes, segurança, e do outro lado, as áreas de fundamentação, que são os pilares, computação, matemática e engenharia, que dão a base para tudo. Vamos ver como isso funciona na prática. Cada uma daquelas 18 áreas é quebrada em partes menores. Por exemplo, a área de requisitos de software se divide em tópicos como fundamentos de requisitos, elicitação, análise, especificação e validação. Isso cria uma estrutura super clara para estudar e para praticar. E essa mesma lógica vale para as outras áreas também. A de construção de software, por exemplo, também é dividida em fundamentos, gerenciamento da construção, considerações práticas e tecnologias. É essa estrutura consistente que faz o guia ser uma referência tão útil. Ok, a gente já viu que é um guia bem estruturado, mas e daí? Qual o impacto dele no mundo real? Por que ele realmente importa para quem é engenheiro de software ou para quem está estudando para ser? Os próprios criadores do guia definiram 5 objetivos bem claros. Resumindo bastante, a ideia é criar uma linguagem comum para a profissão, definir o que faz parte e o que não faz, organizar o conhecimento e, o que é crucial, servir de base para formar e certificar os profissionais. E aqui está o pulo do gato.
É por causa do SPBOK que universidades no mundo inteiro montam seus cursos de graduação e pós. É com base nele que organizações de certificação, como a própria IEEE, criam seus exames. Sabe o que isso significa? Que ele ajuda a garantir que um engenheiro de software formado no Brasil tenha uma base de conhecimento parecida com o formado no Japão ou na Alemanha. É um padrão global. Para a gente ir fechando, é muito importante não pensar no SWBOK como um livro de regras antigo escrito em pedra. A engenharia de software é uma das áreas mais dinâmicas que existem. Ponto. Então, o guia é um documento vivo. Ele passa por revisões de tempos em tempos para incluir novas práticas, como DevOps e segurança, que ganharam muito mais destaque na versão 4. Esse processo de atualização garante que o SWBOK continue relevante, sempre refletindo o que há de mais moderno na profissão. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. O SWBOK nos dá o mapa do conhecimento de hoje. Mas, com o avanço de inteligência artificial, computação quântica e tantas outras fronteiras, o que vai ser indispensável no mapa do futuro? A única resposta, ao que parece, é o aprendizado contínuo, sempre guiado por uma base sólida como o SWBOK.